Então, a gente tinha comentado que existem diferentes tipos de sistemas heterogêneos e, basicamente, o que compõe um sistema baseado em hardwares heterogêneos é essa característica de fazer a composição de diferentes arquiteturas, diferentes estruturas funcionando em conjunto. E a gente tem um sistema que faz o controle da lógica, como a CPU, e vai ter dispositivos que vão estar executando tarefas paralelas em domínio específico. E aí, como a gente está trabalhando nesse curso de fotografia computacional, que trabalha bastante com a questão de imagens, e a gente tem o hardware de GPU que é mais acessível, a gente começa olhando essa parte de desenvolvimento em sistemas heterogêneos, aprendendo como fazer isso unindo a programação de CPU com a programação de GPU, que é o que muitas vezes a gente tem na maioria dos dispositivos, desktop, mobile, entre outros, e claro que os conceitos que a gente aprende para a programação em dispositivo, para uma linguagem específica, ele pode ser estendido para outros tipos de sistemas e para outros tipos de linguagem que fazem essa parte de trabalho em sistemas heterogêneos. Então, a gente viu que a gente tem os processadores SIMD, então eles vão ser processadores voltados para a execução de uma única instrução em diferentes porções de dado. A gente está trabalhando com a paralelização de uma única instrução em diferentes regiões de um dado de entrada. E a lógica de programação, a gente viu que tem a lógica de programação por threads, então a implementação da programação por hardware pode ser feita por threads, e aí tem uma nomenclatura que o pessoal usa para isso, que é quando você combina esses processadores de instrução única para múltiplos dados, fazendo a programação por threads, a gente chama de SINT, então a gente vai ter uma única instrução sendo executada por múltiplas threads dentro de um programa. E a gente pode ter uma visão também do ponto de vista do modelo de programação, que a gente tem um programa que atua em múltiplas porções de um dado de entrada, SPMD. Então, dentro desse modelo, a gente vai ter threads, a gente vai ter um conjunto de entidades que vai estar executando a mesma instrução, vai estar gerando um fluxo independente para executar a mesma instrução, mas em diferentes regiões de um dado de entrada. Então, a gente está paralelizando uma mesma operação para aumentar a eficiência, aumentar a velocidade que a gente tem a resposta. E cada thread, ou cada entidade, vai ter o seu próprio contexto. A gente viu anteriormente que dentro dos sistemas heterogêneos a gente vai ter diferentes tarefas e cada dispositivo ele vai ser focado em resolver a sua tarefa correspondente. Então, dentro de um programa, dentro de um código, a gente vai ter porções que são sequenciais, que foca no controle de fluxo e em operações mais complexas, e isso vai ser executado pela CPU, e a gente vai ter porções que são paralelizáveis, ou seja, são operações que juntam instruções de uma forma massiva. A gente tem várias instruções operando em um conjunto de dados que é muito grande e que a gente pode paralelizar porque essa instrução ela vai atuar dentro desse dado de forma independente. E a gente tem um exemplo, no nosso caso, utilizando imagens, da conversão de uma imagem RGB para tom de cinza. Então, como a gente vê aqui, para fazer essa conversão, a gente está usando essa função específica. E aí, cada pixel da imagem de entrada ele vai ter seu valor RGB, mas para gerar a saída a gente só precisa do pixel naquela posição. A gente não vai precisar utilizar informação de outras posições ou de operações intermediárias. Então, a conversão para tom de cinza a gente vê que pode ser paralelizável. A gente vai aplicar a mesma operação em múltiplas regiões, em múltiplos pixels, e a gente está aplicando a mesma transformação para todos eles. E essa é a ideia
dos processadores SIMD. E aí, se a gente olha do contexto de como é formada a imagem, a gente tem 3 valores. Então, isso vai estar composto dentro do hardware de forma linear. A gente vai ter uma posição, 3 posições, 3 valores, representando um pixel na imagem, e cada um desses valores vai corresponder a um canal da imagem de entrada, o vermelho, o verde e o azul. Então, para fazer transformação, a gente precisa esses valores que correspondem ao pixel, e somente eles que a gente vai usar para fazer a transformação desse pixel inicial para esse pixel na imagem em tom de cinza. Então, todos os outros valores eles vão ser, a gente pode aplicar as operações de forma independente, de forma paralela, se a gente tem recursos disponíveis para fazer essa aplicação. Então, do ponto de vista de array, a gente tem 3 valores que representam um pixel numa posição específica, e a gente só precisa desses 3 valores para gerar a saída, que vai corresponder a um valor só, um canal só na escala de cinza. E aí, desse conjunto de informações, a gente pode fazer para cada uma das posições, para cada pixel, a gente pode fazer isso de forma paralela ou fazer isso de forma concorrente. Então, do conceito que a gente viu de sistemas heterogêneos, um host, um dispositivo, ele vai executar o fluxo de programa principal e ele vai executar a parte sequencial, a parte serial do código. E aí, quando a gente precisa fazer essa chamada ao dispositivo que vai ser, que tem como objetivo rodar uma parte específica que usa as operações paralelas, a gente vai fazer a transferência das informações necessárias para fazer aquela operação, a gente vai copiar isso na memória do dispositivo, e o dispositivo vai instanciar as threads necessárias para concluir a tarefa que a gente está pedindo. Então, esse vai ser o fluxo de código que a gente encontra quando está programando uma coisa para a GPU. A gente está executando uma tarefa, a gente chama o dispositivo, a gente vai chamar, no nosso caso, a GPU, ela vai executar uma tarefa, chamando um conjunto de threads, um conjunto de entidades necessárias para executar essa tarefa. Finalizando, a gente retorna a resposta de volta para o host, de volta para a CPU. E quando necessário, a gente faz esse processo de novo, executando outra operação paralelizável. E aí, isso é um conceito importante. A gente tem que lembrar que a mesma operação ela vai estar sendo aplicada. Então, a ideia é que a gente simplifique as unidades de controle que a gente tem no hardware de execução paralela. Por exemplo, nas GPUs, a gente encontra muitos cores para unidades de processamento para operação aritmética, e a gente tem poucas unidades para fazer o controle de fluxo de código, para fazer a chamada de instrução, para fazer load store. Porque a ideia é que a gente esteja executando a mesma operação e aumentando a quantidade de informação que a gente está retornando a partir dessa instrução que a gente está executando. Então, nas CPUs a gente não tem tantas unidades de processamento, a gente não tem tantos cores, porque ela é focada em ter mais componentes que fazem controle de fluxo, que fazem chamada, que fazem scheduling, e aí acaba sendo um hardware, um componente mais complexo, porque ele consegue executar várias operações, consegue chamar diferentes threads, fazer um controle mais complexo. Então a ideia desse hardware é que a gente simplifique isso, então a gente consiga executar de forma massiva uma única operação, simplificando o hardware para ter foco na resposta, em cálculos aritméticos ao invés de controle de fluxo.
E a gente tem um exemplo da soma de vetores que a gente viu anteriormente. Então, se a gente for ver isso no código tradicional, no fluxo tradicional que a gente utilizaria, a gente teria uma função onde a gente passa os ponteiros dos vetores que a gente quer somar e a gente tem o vetor que a gente quer armazenar a resposta. Então, se a gente sabe o tamanho desse vetor, a gente faz um laço e dentro desse loop a gente computa a soma para cada um dos elementos. Então, isso seria executado sequencialmente dentro da CPU. E aí, no modelo de execução da programação heterogênea, a gente tinha visto que a gente tem o host, a unidade que vai fazer o controle do fluxo de código, e a gente tem um device voltado para operações mais simples. E aí a gente tem essa ponte que faz a cópia das informações que está no host para a informação que está no dispositivo. Então a gente sempre vai estar seguindo esse fluxo. O host ele vai chamar o bloco que tem que ser executado no device e passa os dados necessários. A gente vai ter uma cópia do que está na memória da CPU para a memória do dispositivo. E as threads que vão ser executadas dentro da GPU, ela vai ter acesso apenas à memória da GPU, ela não vai ter acesso à memória do host. A gente vai executar as operações dentro da GPU, dentro do device, e no final a gente vai mandar a cópia do nosso resultado de volta para a CPU. Então, esse geralmente é o fluxo básico que a gente utiliza dentro da programação em sistemas heterogêneos. E aqui a gente tem um passo a passo só um pouco mais detalhado. Então, a gente executa a lógica, executa o fluxo básico dentro da CPU, passa as informações para a GPU, executa o kernel na GPU e volta para a CPU no final da execução. Então, como seria, a gente vai construir isso, como a gente faria para fazer essa soma utilizando a GPU. Então, a gente já tem aqui os passos necessários. Então, a gente quer fazer a soma de dois vetores, A e B, e colocar a resposta em C. E a gente passa o tamanho do vetor porque a gente precisa saber o tamanho da informação que a gente tem que acessar dentro da GPU, dentro do device. Então, como os ponteiros, como os vetores, eles são alocados de forma dinâmica, a gente geralmente passa o tamanho do vetor que a gente quer operar, porque a gente não sabe a priori que posições da memória a gente tem que acessar. Então, a gente tem que ter um indicativo do tamanho e da posição para que a gente consiga acessar isso de forma adequada depois. E aí o primeiro passo é requisitar a memória ao device para executar o bloco de código que a gente quer. Então, antes de enviar os dados, antes de copiar, a gente tem que saber se existe a memória disponível, existe o recurso disponível dentro da GPU. As GPUs modernas, elas vão possuir a sua própria memória de acesso dinâmico, a memória global, que é onde a gente vai fazer essa cópia. E aí, os programadores eles podem ter acesso a outros tipos de memória, que são memórias mais internas dentro da arquitetura, mas geralmente a cópia ela é feita para essa memória global e depois a gente transfere os dados dentro do device. E a quantidade de memória deve ser estimada a priori, então a gente tem que saber essas posições, a gente tem que saber o tamanho do vetor e indicar isso para o device para a gente ter o acesso devido, a gente não fazer um acesso fora do range que a gente quer, dentro do tamanho do vetor que a gente está operando. E aí, dentro dessa programação de GPU, a gente vai ver especificamente o CUDA, então tem outras linguagens também, por exemplo, o OpenCL, e essas APIs elas já têm funções que provê essas funções para fazer a transferência, para fazer a sincronização e outras funções que a gente pode utilizar para utilizar o dispositivo. E aí a primeira função que a gente vai ver é o CUDA malloc, então que funciona de forma bem semelhante ao que a gente tem no C, o malloc, que basicamente a gente vai ter um ponteiro que é
que vai apontar para a posição de memória que a gente está alocando no dispositivo, e a gente tem que dizer o tamanho desse ponteiro. Então, quanto de memória a gente quer reservar no device para colocar aqueles valores. E aí no final a gente vai ter como retorno um indicativo de se essa reserva ela aconteceu com sucesso ou se não aconteceu com sucesso, se não tinha recurso disponível no device para alocar esses valores que a gente estava requisitando. Então o CUDA malloc vai usar o mesmo padrão do malloc em C, porque o CUDA ele só estende a biblioteca padrão de C para manter a interface de forma mais semelhante possível, para diminuir esse gap de programadores de aprender uma nova linguagem. Então, os padrões e a interface eles são bem equivalentes ao que a gente tem no C. E antes de ver isso, a gente vê no código como function malloc, tem também a função CUDA free, que basicamente é para, depois que a gente fizer as operações, a gente indica que a gente não precisa mais daquele espaço reservado, e a gente diz para o device liberar aquele espaço que estava reservado para o ponteiro. E se a gente não liberar, ele continua reservado e vai consumindo o espaço que a gente tem na GPU, e a gente não pode, por exemplo, chamar outro kernel depois ou fazer outra operação, porque aquele espaço ele está indicado lá como reservado. Então, depois que a gente termina a execução, a gente tem que liberar o espaço, como no código tradicional em C. E aí, nesse primeiro passo, então basicamente a gente tem 3 ponteiros, os vetores, que a gente tem os valores que vai somar. Então a gente recebe na função um vetor A gente recebe o vetor B e a gente quer guardar isso no C. Então está representado aqui por esses ponteiros para um vetor de float. E as variáveis que a gente vai utilizar para armazenar isso no dispositivo, elas têm que ser diferentes das variáveis que a gente está utilizando na CPU. Então a gente cria os ponteiros específicos para guardar essa informação no dispositivo. Então a gente tem o DA, o DB e o DC, que é basicamente os ponteiros que a gente está criando para apontar também para os valores que a gente tem em A, B e C. E a gente vai usar o CUDA malloc. Então a gente passa o endereço do ponteiro que a gente está querendo alocar e o tamanho que a gente precisa para no dispositivo para ser alocado. Então aqui nesse caso o size, que é o tamanho que a gente passou, o tamanho dos vetores, vezes o tamanho de um float. Então a gente vai ter n floats, um espaço reservado para n floats dentro do device. E claro, como a gente alocou aqui nesse primeiro passo, no final de toda a operação, no final do código, a gente vai precisar liberar esse espaço que a gente tem alocado. Então a gente vai dar um free nos ponteiros para DA, DB e DC. A gente usa esse Dzinho que representa o device, então as variáveis do device estão indicadas aqui com um D na frente. E aí a gente fez a alocação, então a gente tem esse espaço reservado no dispositivo, mas a gente precisa copiar o que a gente tem no host para o que tem para o device, para essas variáveis que a gente alocou no device. Então a gente tem a função para fazer isso, então main copy, CUDA main copy, que a gente passa o destino, a variável que a gente quer copiar, o source, que é o que tem a informação que a gente está copiando, e o tamanho de bytes que a gente vai copiar. Basicamente a gente está copiando o que está na memória do host para a memória do device. A gente está copiando em bytes toda a informação que está alocada naquele espaço. E a gente tem um kind, que é o tipo de transferência que a gente está fazendo. Então geralmente no CUDA a gente já tem essas flags, que é o tipo se é uma transferência de device para device, se é do host para o device, ou se é o contrário, se é do device para o host.
Então a gente tem que indicar também esse tipo de transferência que a gente está fazendo. E aí o que a gente precisa copiar? A gente tem a informação que a gente quer no ponteiro para A e no ponteiro para B. E a gente quer copiar isso para os ponteiros DA e DB. Então a gente bota aqui onde que a gente quer copiar. Então o DA, o sócio A, o tamanho. Então o tamanho de todos os ponteiros são iguais. Então para a gente fazer a soma de vetores a gente tem que ter o vetor que a gente está somando, os dois vetores têm que ser de tamanho igual, isso vai gerar um vetor também de mesmo tamanho. Então o size aqui ele é igual para todos os ponteiros que a gente vai estar utilizando. E o tipo de transferência vai ser o CUDA main copy do host para o device. A gente está copiando uma informação que está na memória da CPU para a memória do dispositivo. E aí a gente vai fazer isso para o A e o B. E aí a gente tem aqui já no terceiro passo, que é copiar o resultado do device para o host. Então, nesse primeiro passo, se a gente lembrar, a gente vai requisitar a memória do dispositivo, requisitar a memória do CPU e vai alocar essa memória. O segundo passo é executar a operação dentro da CPU, dentro da GPU, desculpa. Então, a gente tem aqui indicado que vai executar o bloco que a gente quer fazer a soma dos vetores. E no final, o terceiro passo é copiar de volta o resultado para a CPU. Então, o resultado que a gente calcular na GPU, ele vai estar na memória da GPU. Ele vai estar dentro dessa variável DC que a gente alocou dentro da memória da GPU. Então, se a gente quiser retornar esse resultado de volta para a CPU, a gente tem que fazer uma cópia. Dessa vez vai ser de DC para C. A gente indica o tamanho e o tipo vai ser CUDA main copy, só que dessa vez vai ser do device para o host. Então no final, sempre que a gente terminar a operação, a gente vai ter que copiar de volta o resultado para a memória do host. E claro, todas essas operações de malloc e de cópia de memória, ela retorna uma flag de sucesso de erro. Então a gente pode verificar se essa operação ela foi concluída com sucesso. Então ela vai retornar um valor do tipo CUDA error, e aí a gente verifica se esse erro foi um sucesso ou se foi uma falha. Então a gente indica isso no código para cancelar a operação ou tratar esse erro. E a gente volta para a parte de execução dos blocos. Então, lembrando a execução da GPU, ela é feita em threads. E cada thread ela vai estar agrupada em blocos. Então, na realidade, quando a gente está executando na GPU, a gente tem uma operação que precisa ser executada, por exemplo, nesse caso, é uma soma, e aí a gente cria um grid, a gente cria uma grade dentro da GPU que tem vários blocos. Esses blocos eles vão ter um grupo associado de threads. Cada um vai ter um índice próprio. Então, dentro do bloco 0 eu vou ter a thread 0, a thread 1, até o número de threads que a gente definir. E cada thread vai ter um identificador. E cada uma dessas threads vai ser responsável para estar atuando em uma parte específica da informação. Então a gente pode usar esse índice, a gente pode usar esse index, que representa um bloco em uma thread, para fazer a operação que a gente está desejando. Então, quando a gente faz essa chamada, a gente indica o número de blocos que a gente quer executar, a gente indica o número de threads, e o runtime da API da GPU ele vai cuidar de fazer essa transferência dessa instrução para o hardware. Então ele vai fazer o schedule, ele vai fazer o ajuste para que essas threads elas executem as instruções que a gente está passando. E aí a gente tinha visto, então, a soma em CPU e o que a gente quer executar, a operação que a gente quer executar, a soma em GPU, ela vai assumir essa forma. Então a gente tem um identificador
no início da função. A função ela é do tipo void, porque a gente não faz um retorno direto. A gente vai armazenar isso numa memória que já está reservada dentro da GPU e no final a gente só vai copiar de volta para a CPU. Então o retorno dos kernels, eles são voids. E a gente tem as variáveis que a gente passa como fronteiro para fazer a operação. Como a gente está fazendo uma soma de vetores, a gente pode acessar, cada thread vai ser responsável por uma posição dentro desse vetor. A gente pode acessar essa posição através do índice da thread. A gente viu aqui que dentro da GPU, dentro da API, cada thread e cada bloco ele é identificado por um índice. Então a gente pode visualizar essa indexação da mesma forma que a gente faz indexação de vetores, indexação de matriz. A API do CUDA ela já provê para a gente as variáveis globais que fazem a identificação de qual thread está executando a parte daquele código. Então, a gente tem a variável thread dx, que já tem o índice daquela thread, então a gente pode chamar e a gente soma com a dimensão do bloco e o índice do bloco. Basicamente, a gente está essas threads elas vão ser executadas de forma linear, então é a mesma indexação que a gente faz como se estivesse indexando uma matriz. A gente vai ver depois em detalhes melhor como isso funciona, mas a ideia aqui é que o CUDA ele já provê para a gente esse índice que identifica a thread. Então cada thread vai estar executando a soma numa posição específica do vetor e aí a gente chama a soma. Então isso vai estar paralelizado entre várias threads dentro da GPU. E a gente não vai precisar, por exemplo, desse loop aqui, porque isso aqui já vai estar sendo executado por vários fluxos de programa dentro da GPU, já vai estar paralelizado lá internamente. E a gente bota essa condição aqui para o índice da thread ele tem que ser maior que n, que é só para a gente não estar acessando uma memória indevida. Por exemplo, a gente chamou um número de threads que era maior do que o tamanho do vetor, então a gente garante com esse índice aqui que a gente não está acessando uma posição que vai vir depois do n que a gente tem, que é o tamanho dos vetores que a gente está somando. E a gente vai ver depois o porquê disso, então o porquê que a gente vai precisar chamar um número maior de threads, ou porquê pode ter um número maior de threads ativos, mas é só para a gente visualizar aqui como é que isso funcionaria dentro da GPU. A gente tem um indicativo que está rodando dentro da GPU, a gente chama um kernel, então essa operação que a gente está executando dentro do fluxo da GPU a gente chama de kernels. E a gente tem variáveis para identificar a thread, variáveis para identificar os blocos, e a gente tem que ter esse controle desse fluxo para a gente não acessar a memória indevida. E aí a gente tem a definição desse kernel para fazer a soma, a ddkernel, e essa é a forma que a gente vai chamar. Então a gente vai ter aqui, a gente vai chamar o ddkernel, a gente coloca esse símbolo em sequência, esse menor que, 3 vezes. A gente tem também o fechamento e os parâmetros que a gente está passando para a função, que são os valores que a gente reservou de dA, dB, dC e o n, é o tamanho dos vetores. E aí a gente passa, dentro desse identificador aqui, a gente passa dois valores, que é o número de blocos que a gente quer para executar essa soma e o número de threads que cada bloco vai ter. Então a gente tem a especificação, então a gente usa essa nomenclatura. E lembrando que o kernel que vai executar as operações da GPU, ele é um grid que tem vários blocos e cada bloco vai ter um grupo de threads. Então a gente tem que identificar quantos blocos a gente quer e em seguida quantas threads a gente vai ter por bloco. E para garantir que a gente vai ter um número suficiente de threads para executar a operação, a gente pode usar o valor de n para definir o número de blocos que a gente quer. Então, por exemplo, se a gente tem um vetor de 1000 elementos e a gente quer 256 threads por bloco, a gente pode dividir 1000 por 256, então a gente vai precisar de pelo menos
4 blocos de threads. E esse valor do número de blocos, número de threads, ele precisa ser um valor inteiro. Então, por exemplo, se a gente pega 256 e multiplica por 4, a gente vai ter 1024. Então a gente vai ter 24 threads a mais do que a gente precisa para processar um vetor de tamanho 1000. Então é por causa desse motivo que a gente coloca aquela condição de menor que n na soma, porque algumas vezes a gente pode ter threads excedentes ao vetor que a gente está utilizando. E a gente tem que colocar essa condição para que a gente não acesse posições indevidas na memória. A gente precisa que esses valores, o número de blocos e o número de grids, sejam inteiros. Isso pode não corresponder ao tamanho do vetor, ao tamanho da informação que a gente está operando. E o número de blocos vai depender do tamanho do vetor que estamos somando. E aí cada bloco ele vai operar em diferentes partes do vetor, como a gente já viu anteriormente. E uma GPU com menos recursos poderá executar poucos blocos, enquanto uma GPU mais potente ela pode executar mais blocos. Então é aquela questão, a gente pode definir que a gente precisa de 10 blocos, a gente precisa de 8 blocos, mas não necessariamente esses blocos eles vão estar executando no mesmo instante. Então a GPU, ou a API da GPU tem toda uma interface, tem toda uma estrutura para fazer o scheduling por baixo, mapear todas as operações dentro do hardware, que vai ser executado de forma paralela ao concorrente. Então isso vai ser abstraído do programador. E aí a API ela vai decidir, o runtime da API ele vai decidir quando que cada bloco ele vai ser executado. Então, se tem uma GPU menos potente, ela vai executar 4 blocos em paralelo, enquanto a GPU mais potente pode executar 128, 156. E aí, o CUDA é que vai ser responsável por escalar essa execução de acordo com o hardware. Então isso vai ser abstraído do programador. A gente só vai indicar quantos blocos a gente quer, quantas threads a gente quer. E isso é uma virtualização do que vai acontecer no hardware. Elas não precisam estar ativas no mesmo tempo. Elas vão ser sincronizadas e organizadas para isso estar executando depois dentro do hardware. E aí como isso vai funcionar, né, por baixo, a arquitetura do CUDA. Então a gente tem os programas que estão usando a extensão do CUDA, a gente tem o compilador NVCC da NVIDIA, que vai fazer essa compilação das instruções do que vai ser executado dentro da CPU, do que vai precisar ser passado para o device, a GPU. Então o código do host ele já tem lá as diretivas de compilação para fazer a linkagem, vai ser do mesmo padrão que é feito em C, C++. E a gente tem a parte de compilação dos kernels para o dispositivo, que é compilação JIT Just in Time. E a gente vai ter a execução dentro da plataforma do sistema de computação heterogênea que combina a execução da CPU e GPU. A gente vai ter código que é executado, a gente vai ter os binários, a gente vai ter os arquivos que vão ser executados dentro do código da CPU e quando precisar a CPU ele vai chamar para executar o código que foi compilado para o device, para a GPU. E a gente viu, né, que a gente tem essas funções que a gente precisa utilizar para utilizar a GPU e elas funcionam de forma equivalente ao que a gente tem na CPU. Então, correspondente do malloc é o code da malloc, correspondente do mancop é o code da mancop e a gente usa toda a interface similar para a gente não ter que aprender uma nova interface, uma nova linguagem. Então, vamos olhar em mais detalhes como é que isso acontece dentro da GPU. Então, a gente tem o código que está executando no host, a gente chama as funções de malloc, de free, de cópia de memória, onde a gente vai copiar as informações que estão no host para o device. E aí isso vai estar sendo copiado dentro da memória global do device, que é a memória que é visível
para o host. E quando a gente chamar o kernel, a gente vai ter instanciado blocos que têm um certo número de threads. Então, dentro do device, a gente vai ter um bloco. Cada bloco ele vai ter uma memória local, a gente chama de memória compartilhada, que vai ser acessível pelas threads que estão dentro desse bloco, e a thread vai ter a visibilidade também para acessar as informações que está dentro da memória global. E essa definição de blocos, então, a gente tem um programa em CUDA, em que a gente instancia diversos blocos e cada bloco tem um número de threads específico. E aí o CUDA ele vai abstrair como esses blocos eles vão ser executados no device. Então, por exemplo, a gente viu antes que nos processadores SIMD a gente tem as unidades de processamento que vai executar a operação. Então, nas GPUs a gente tem as unidades SM, que são o Stream Multiprocessor, que vai funcionar como essas unidades de processamento. Então, dentro da GPU, cada bloco que a gente instanciar, ele vai ser designado para um SM específico. Ele vai ser designado para uma unidade que vai executar aquele bloco. Então, no nosso código, a gente vai definir, por exemplo, 8 blocos com 256 threads. E o CUDA ele permite a gente escalar esse mesmo código para diversos devices, diversos tipos de GPU. Então, se a gente executar isso em uma GPU que tem apenas 2 SMs, então o CUDA ele vai fazer o scheduling desses blocos para que eles sejam executados de 2 em 2. Já se a gente executar o mesmo código numa GPU que tem 4 SMs, eles vão ser executados em blocos simultaneamente, 4 blocos ao mesmo tempo, em diferentes SMs. E aí a ordem e a forma que esses blocos eles são executados, a gente não pode assumir que vai ser determinístico. Então, o scheduling dos blocos ou como e quando eles vão ser executados, isso vai depender do scheduling da API. Então, não necessariamente isso vai estar ordenado, bloco 0, 1, 2, 3. A gente poderia ter aqui a primeira execução do bloco 0, do bloco 5, do bloco 7 e do bloco 4. Então, a gente só define quantos blocos vão ser executados e por baixo a API ela vai decidir como e quando eles vão ser atribuídos para os recursos que a gente vai ter disponível no device que a gente vai estar utilizando. E a gente viu que os blocos eles são associados para um Stream Multiprocessor, que é a unidade que vai fazer a operação dentro da GPU. E esses SMs eles têm diversos componentes. Então, se a gente olhar na arquitetura Fermi, que é uma das arquiteturas da NVIDIA que foi lançada entre 2012, essa vai ser a composição de um SM. Então, a gente tem um cache de instruções, esse cache único de instruções, e a gente tem o scheduler e uma unidade de despacho da instrução. E a gente tem os registradores, e dentro do SM a gente tem as unidades de processamento, os cores, que vão executar as operações para tipos de dados específicos. Então, unidades de operações em pontos flutuantes e unidades de operações inteiras. Então a gente vê que a gente tem poucas unidades de controle, de scheduler, de despacho e do cache de instruções. Em compensação, a gente tem muitas unidades de processamento para realizar diversas operações aritméticas no mesmo instante. Então essa é a característica das GPUs que a gente tem atualmente. É diminuir a complexidade do fluxo de controle, mas a gente diminuir a latência de a resposta, fazendo o maior número de operações possível no mesmo instante. Então, quando a gente inicializa um kernel,
a gente cria um grid que tem vários blocos. E esses blocos, cada um deles vai ser atribuído a um SM que vai fazer o processamento. E dentro do SM a gente tem vários cores para executar as operações que vão estar passando no fluxo de cada thread. E aí as threads que estão dentro de um mesmo bloco, então esses blocos eles geralmente podem possuir até 3 dimensões, a gente pode ter 3 dimensões de thread indexado com 3 valores. E as threads dentro do mesmo grid, elas vão compartilhar a mesma memória global, a memória que a gente vai estar copiando os dados do host para o device. E dentro de um bloco a gente vai ter threads que vão estar compartilhando uma memória local. Ou seja, as threads dentro de um bloco elas podem cooperar internamente através do Block Local Synchronization ou da Shared Memory. Vamos entender depois como vai fazer isso, mas a ideia é que threads em diferentes blocos elas não vão cooperar. Então, apesar delas terem a visibilidade da memória global, apenas as threads internas de um bloco elas cooperam. E aí essa característica ela é dada pela a escalabilidade do CUDA da gente poder executar blocos de formas independentes. Então a ideia é que a gente está executando a mesma instrução, mas que as operações que estão sendo executadas em um bloco não dependam de operações que vão ser executadas por outro bloco. A ideia é que a gente torne isso de forma independente para que o código ele seja escalável e a gente possa fazer essa sincronização de forma a executar blocos sem assumir alguma ordem ou sem assumir dependência entre os dados que a gente vai precisar ou vai estar operando. E aí cada thread dentro de um bloco, cada bloco vai possuir um identificador que já é associado dentro de uma variável definida pelo CUDA, que é o bloco IDX, que identifica os identificadores do índice do bloco, e o thread IDX, que vai identificar os índices das threads. E aí internamente a gente pode definir blocos de uma dimensão, de 2 dimensões, mas internamente o CUDA ele organiza os blocos e os grids em 3 dimensões. Então a gente também tem variáveis para definir as dimensões do bloco, que é o block dim, e para definir as dimensões do grid, o grid dim. E no caso, se a gente define apenas uma dimensão, todas as outras dimensões elas vão ser inicializadas por default com 1. Então, a gente pode operar em uma dimensão, mas internamente todos os blocos e todos os grids eles vão ter 3 dimensões, mesmo que uma das dimensões tenha apenas dimensão 1. E aí a gente acessa cada dimensão pelas coordenadas, a primeira dimensão x, a segunda y, a terceira z. E aí, como a gente tinha visto, a gente tem um código serial que vai estar executando no host, então a gente vai seguir um fluxo e aí a gente chega numa porção que ela é paralelizável, que a gente quer executar no device. Então, a gente vai chamar um kernel para fazer uma operação, isso vai ser executado no device de forma paralela, e o código serial ele volta de volta para o host. Então, quando a gente passa o controle do código da execução do host para o device, esse controle ele vai ser necessário para que a gente apenas copie as informações que a gente precisa utilizar no device. Então o host vai copiar todos os dados para o device, vai chamar o kernel. E a ideia da gente ter sistemas heterogêneos é que eles podem operar de forma independente. Então, quando a gente chamar o kernel, o controle do código ele volta imediatamente para o host. Então, esse bloco aqui a gente não precisa esperar ele terminar para que o host ele continue a execução do código principal. Então, o código ele volta imediatamente para o host e o kernel e o fluxo do programa ele vai ser executado paralelamente. É claro que se a gente no futuro precisar dessa informação que está sendo computada aqui, a gente pode utilizar os mecanismos de sincronização para que o host espere
ao resultado do kernel, e aí quando tiver o resultado a gente continue o fluxo da aplicação principal. E aí, seguindo essa ideia, a gente vai chamar diferentes kernels com diferentes números de blocos, diferentes dimensões de blocos, e pode fazer isso sucessivamente durante a execução do fluxo. Então a ideia é que a gente tem um kernel que executa uma operação e durante a execução do código a gente invoca esse kernel com os parâmetros especificando o número de blocos que a gente quer e o número de threads que a gente vai ter em cada bloco. E aí, como a gente viu, os blocos e os grids, eles têm dimensão 3, então o CUDA ele já tem esse tipo de em3 em que a gente pode instanciar o tamanho do bloco, o tamanho do grid com as 3 dimensões. E aí nesse caso a gente inicializa com uma dimensão só, então todas as outras vai ter tamanho 1. E o tamanho do grid, como a gente tinha visto, a gente pode instanciar a partir do número de elementos que a gente está operando. E aí com essa definição a gente define uma variável para o tamanho do grid e o tamanho do bloco. Então nesse caso aqui a gente tem um bloco com dimensão de 3 threads, então vou ter 3, 1, 1, e a gente tem esse grid aqui que depende do número de threads e o número de elementos que a gente está utilizando, que também a gente está definindo apenas uma dimensão, mas internamente ele vai ter as 3 dimensões inicializadas. Acessamos as dimensões do bloco com a variável definida no host, então essa variável que a gente define aqui no host, ela é uma variável que está no host. Então, para a gente saber a dimensão do bloco no host, a gente acessa essa variável. No device, a gente não vai ter acesso às variáveis que a gente tem no host. A gente precisa fazer a cópia da memória do host para o device. Mas o CUDA ele já tem os valores instanciados na própria API. Então a gente já tem uma variável blockdim que representa o tamanho do bloco. Então no device, ao invés de acessar o block que está no host, a gente vai acessar o blockdim. Da mesma forma para o tamanho do grid. E aí para definir a melhor configuração e dimensões dos blocos das threads, isso vai depender das características do kernel, das operações que a gente vai estar executando e dos recursos que a gente vai ter disponível no hardware. Então é importante a gente conhecer a composição do hardware para tentar compor um código que execute da melhor forma possível no device. E a gente tem um exemplo aqui em que a gente define o número de elementos que a gente está operando e a gente vai definir blocos com diferente número de threads. E aí, dependendo do tamanho do bloco, o tamanho do grid, o número de blocos, ele vai mudar também. Então, se a gente quer operar em 1024 elementos e a gente instancia um bloco que tem 1024 threads, então a gente vai precisar apenas de um bloco. Então, se a gente quer blocos que tem 512 threads, a gente vai precisar de 2 blocos. Se a gente quer blocos que tem 256 threads, a gente vai precisar de 4 blocos. Então, na programação, a gente vai definir isso não vai fazer tanta diferença para a gente, mas a gente vai ter uma diferença de performance quando isso for executado no hardware. Porque diferentes blocos vão ser executados por diferentes SMs. Então, se a gente tem um bloco muito grande e a gente tem poucos blocos, a gente vai ter SMs ociosas no nosso device. Então, a gente pode dividir isso em mais blocos para que eles sejam paralelizados em mais unidades de processamento. Então a dimensionalidade do grid do bloco vai afetar a performance do kernel, mas o CUDA abstrai a escolha de forma que a gente pode setar os valores para otimizar o código. E aí no final eles vão ser executados à medida que tiver recursos disponíveis.
Então a gente pode identificar os limites da GPU e organizar os blocos para que a gente tenha a melhor performance. E a gente tem que os grids e os blocos eles vão ser uma representação lógica da hierarquia de threads que a gente vai estar utilizando na GPU. Então aqui um exemplo, a gente inicializa esse kernel, então a gente seta um kernel com 4 blocos. Então a gente está olhando uma dimensão só, dimensão X, a gente está setando só uma dimensão. E cada bloco ele vai ter 8 threads. Então visualmente a gente pode representar isso nessa forma vetorizada. Então a gente vai ter a organização aqui no bloco 0, os índices, a gente pode acessá-los através do x igual a 0. E a gente vai ter 8 threads dentro desse bloco. Vai ter a thread 0 do bloco 0, a thread 1 do bloco 0, a thread 2 do bloco 0. Da mesma forma, a gente vai ter o bloco 1, que vai estar indexado também com suas threads 0, 1, 2, 3 até o 7. E assim sucessivamente para todos os outros 3 blocos. Então, cada um dos 4 blocos vai ter 8 threads que vão ser executados. Cada um desses blocos vão ser executados numa ASM específica. E aí a gente instanciar um kernel com 32 blocos, cada bloco com uma thread, é diferente da gente ter um bloco com 32 threads. Então, no final isso vai impactar em como isso vai ser executado dentro da GPU. E aí geralmente as matrizes, então a gente está olhando agora para os valores que a gente está armazenando dentro da memória. Então as matrizes elas são armazenadas de forma linear dentro da memória. Então se a gente tem um vetor, se a gente tem uma matriz, a representação desses dados dentro da memória do host, dentro da memória do dispositivo, ela vai estar armazenada de forma linear. Então geralmente a gente usa essa forma row measure, em que todos os valores da primeira linha vai estar armazenados em sequência, depois todos os valores da segunda linha e assim sucessivamente. Então, para acessar as posições em índices em lugares específicos, a gente mapeia baseado na largura e na altura da matriz. Então, a gente tem um offset que depende do tamanho de colunas e depende do tamanho de linhas. A gente já sabe como fazer esse offset. E aí, como a gente indexa os blocos e as threads, então eles são indexados também com valores, a gente pode fazer esse mapeamento das posições que as threads vão acessar na memória com o mesmo mapeamento que a gente utiliza para acessar os valores da matriz. Então, a gente pode representar os índices dos blocos das threads dessa forma e fazer um mesmo mapeamento para que cada uma seja responsável por uma linha específica ou uma unidade específica dentro da matriz. Então, se a gente, por exemplo, tem uma matriz 2D, a gente pode indexar as threads de forma que a gente tenha o índice X, que uma thread vai ser responsável por atuar nessa matriz. Então, o X ele vai ser o índice da thread mais o índice do bloco vezes a dimensão do bloco. Então, a gente vai indexar o X dessa forma e da mesma forma a gente pode indexar dentro do Y, o thread IDXY, o bloco IDXY e o bloco de Y para indexar aqui a posição XY da matriz em que a thread vai estar atuando. E a gente faz esse mapeamento dessas coordenadas para acessar a posição da memória global do device. Então, dentro da memória global, que é linear, isso vai ser indexado de forma que esse índice IY vezes NX, vezes a largura, mais x vai dar exatamente a posição que eu quero acessar na memória, que a thread vai estar atuando. E aí, fazendo o mapeamento, a gente vai ter essa composição. Então, cada uma das 8 threads do bloco 0 vai estar atuando em uma posição específica. Cada uma das 8 threads do bloco 1 vai estar atuando em outra posição. E assim sucessivamente para cada um dos blocos que a gente instanciar.
Então a gente vai estar associando regiões específicas da nossa matriz de entrada para atuar em blocos diferentes. Dessa forma, se a gente tem operações que são paralelizáveis, por exemplo, uma soma que só depende de uma posição específica, ou por exemplo, a conversão de escala de cinza, então um bloco que vai estar executando no ASM, ele pode estar sendo executado em paralelo com outro bloco, por exemplo. Então a gente não precisa guardar a operação desse bloco para começar a operação de outro bloco. E aqui está um exemplo de código apenas para fazer a impressão desses índices. Então a gente tem a impressão de matriz na CPU. Então, fazendo a mesma indexação que a gente faz normalmente, a gente vai iterar sobre as linhas, iterar sobre as colunas e imprimir o valor nessa posição específica, nessa posição correspondente, utilizando os índices que a gente está acessando da matriz. E a gente tem um kernel para imprimir o índice das threads, fazendo a mesma indexação, fazendo o mesmo mapeamento que a gente fez anteriormente. Então a gente pega o índice da thread, o índice X, o índice Y, faz o mapeamento também com o índice do bloco e a dimensão do bloco, e faz a soma para mapear isso na memória global do device. E aí a gente imprime o ID do thread, o ID do bloco e a coordenada correspondente. Então a gente inicializa uma matriz de largura 8, altura 6. A gente define o número de bytes que vai precisar armazenar, faz a alocação, inicializa a matriz, faz a impressão em CPU e a gente chama o kernel que vai executar o código de impressão dos índices das threads. E aí se a gente imprimir, então a gente tem aqui a matriz que a gente gerou, os índices em sequência que a gente executou na CPU, a gente imprimiu normalmente, e o código, o kernel, para imprimir os índices dos blocos e das threads e a coordenada correspondente. Então, a gente olhar a thread 00, bloco 10 e a coordenada 40. Então, thread 10, bloco 10, coordenada 50. E aí o que a gente vê é que isso não está ordenado. Então, como a gente falou anteriormente, a gente não pode assumir uma ordem específica para que a GPU ela opere. A gente vai fazer o mapeamento e isso vai ser executado de forma não determinística dentro da GPU. Quando o recurso estiver disponível, quando a SM estiver disponível, a GPU vai especificar um bloco específico para rodar naquela SM e ele vai ser executado. Então, por exemplo, a gente vê que o bloco 0 ele foi executado aqui embaixo. O bloco 00, a coordenada 00, a primeira posição que corresponderia à primeira posição da nossa matriz, ele só foi executado aqui no final. E aí todo o bloco ele foi executado, mas antes dele ser executado, primeiro foi executado o bloco 12, o 02, o 01 e o 10. Então não tem uma ordem específica. Mas se a gente assume que a operação que a gente está fazendo ela independe de outras regiões, então isso aqui não teria problema. E claro, a gente pode internamente os blocos, os grids, eles têm uma representação 3D, mas a gente pode fazer a composição, por exemplo, em um grid 2D com blocos 2D. Então a gente vai ter um grid 2D para os blocos, e dentro dos blocos a gente vai ter também um grid 2D ordenando as threads. A gente pode ter um grid 1D com bloco 1D, então isso vai estar linear na memória. A gente pode ter um grid 2D com um bloco 1D. A gente tem um grid com 2D de vários blocos e dentro do bloco a gente só vai ter um vetor de threads em uma dimensão só. Então a gente pode fazer essa composição de várias formas e isso vai afetar a performance do código que a gente vai estar rodando dependendo do nosso hardware. Então tem um exemplo que a gente tem aqui dentro do livro Professional Code C Program. E aí tem a configuração de diferentes kernels, então kernel 32x32, 32x16 ou 16x16.
e o número do bloco, 512 por 512, 512 por 1024, 1024 por 1024. Então, o tamanho do grid vai depender também do tamanho do bloco. E a gente vê que a gente consegue diferentes tempos de execução para cada um dos kernels. Da mesma forma, se a gente tem, por exemplo, a soma de matrizes, então, soma de matrizes GPU 2D, soma de matrizes GPU 1D, ou o mix dos dois, um grid 2D com um bloco 1D, a gente obtém diferentes tempos de execução. Então, como a gente faz a composição desses grids, como a gente faz a composição desses blocos, ele afeta a performance de execução do código, porque a gente precisa saber as especificações da GPU. Então, como isso vai ser executado dentro da GPU, como o CUDA vai designar esses blocos dentro de cada ECM para que eles rodem nas unidades de processamento. E como a gente viu no exemplo de impressão dos índices, os kernels eles são chamados e executados de forma assíncrona. Então, e aí uma vez chamado, a execução do programa ela vai voltar para o host, enquanto o device ele vai executar as operações. O host ele não vai terminar o kernel, não vai esperar o kernel terminar para voltar a executar. O controle volta imediatamente para o host na medida que o device está executando as operações. E a gente pode aguardar o fim da execução usando uma instrução de sincronização, para que o CUDA ele indique que o host ele precisa aguardar o final da execução do kernel. E a gente viu que o host, a gente inicializa um kernel que vai executar uma operação paralela, mas da mesma forma um kernel ele pode chamar outro kernel. E assim sucessivamente, ele pode encadear a chamada de vários kernels. Então o device ele pode criar outro kernel dentro do device se houver recursos disponíveis para fazer essa execução. Se a gente tiver a memória disponível para criar esse outro kernel. E na definição das chamadas, então a gente viu que quando a gente chama um kernel dentro do device para executar, no device a gente utilizou o keyword global, que é basicamente a gente indicando que o host está chamando um novo kernel para executar no device. Mas a gente tem keywords também, por exemplo, para uma chamada de uma função do host que tem que ser executada no host, e o device, que é quando a gente quer criar um novo kernel a partir de um device. Então o device vai chamar para criar um novo kernel no mesmo device ou em outro device. E aí os kernels eles podem acessar apenas a memória do device, que não vai ter acesso à memória do host. Como a gente viu, a gente tem que fazer a cópia dos valores que vão ser necessários. O retorno é void, porque a gente não vai retornar nenhum valor de volta para o host, a gente só vai operar através da cópia das informações. Os kernels não suportam número variável de argumento, então a gente tem que fazer essa definição por ponteiro ou variáveis estáticas para saber a priori o tamanho de espaço que a gente precisa reservar, e a execução ela é assíncrona. Então a gente finaliza essa parte de introdução à programação com CUDA. E na próxima semana a gente vai ver mais alguns exemplos, principalmente nessa parte de operação multidimensional, e olhar em mais detalhes como é que funciona essa arquitetura do CUDA para operar em blocos, como é que isso vai ser passado para SM, como isso vai ser organizado e como o CUDA faz o scheduling para rodar essas funções. E aí nessa primeira semana a gente só viu os conceitos básicos de introdução a sistemas heterogêneos e como funciona a programação dentro desses sistemas heterogêneos. A gente tem um host, a gente tem um device, e todas as informações elas têm que ser passadas por cópia, têm que ser copiadas, mas isso permite a gente executar informações em paralelo e distribuir a carga de trabalho entre diferentes dispositivos. Aí dessa forma a gente consegue mais eficiência na execução do código e aplicar operações mais complexas para domínios específicos.